Muito bem, tudo preparado, tudo pronto e que história belíssima eu tenho para contar. Ana Bonilha, eu recebi a sua carta. Na verdade, a segunda carta. Vou explicar a razão. É uma história que ela começa a escrever em 2004, que ganha um complemento novo exatamente nesse mês de novembro de 2025. Então eu quero que vocês ouçam do princípio ao fim a beleza dessa história e vocês entenderão o porquê que eu coloquei a palavra urgente no título. Porque é urgente que você ouça, é urgente que você participe, para poder ajudar essa nossa ouvinte, o irmão dela, o Franco, uma família, realmente uma família. Então, eu estou já pronto, preparado para contar essa história, mas antes de eu iniciá-la, tem uma passadinha no nosso canal dos Mistérios, onde eu conto as mais incríveis histórias sobrenaturais, uma mais interessante do que a outra. Como é que eu vou lá, Paulinho? Aqui abaixo do vídeo tem um link que te leva direto lá no canal dos Mistérios. Mas faz o seguinte, se você achar mais fácil, você põe assim no YouTube, Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. E aí você chega lá no canal dos Mistérios e vai poder ouvir cada história impressionante. Qual que eu te recomendo agora, nesse instante? A Louca da Cruz. Nossa, essa eu acho brilhante, essa história. Tem uma outra que eu amo, que é O Empréstimo. O Empréstimo, uma história belíssima. Vai lá escutar, tá no canal dos Mistérios do Paulinho Boa Pessoa. Dá uma passadinha lá, ou então ouça A Cuia e a Vela que localiza afogados num rio. Muito interessante. Ô Paulinho, como é que faz para eu me tornar membro do seu canal? Simples, abaixo do vídeo toda a orientação, será muito importante que você seja membro do nosso canal. Vai me satisfazer, vai me fazer muito feliz. Mas isso posto, Ana Bonilha, a tua urgência será atendida, tá? Chegou o momento de apresentarmos essa história linda da Ana Bonilha. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história de Ana Bonilha com o Franco, o irmão dela, aqui no canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, há 21 anos eu escrevi para você, contando uma das histórias mais dolorosas da minha vida. Corria o ano de 2004. Era pertinho do Dia das Mães quando eu escrevi. Eu ainda era uma mulher assim, cheia de feridas abertas. Naquela carta eu falei sobre a morte da minha mãe. A minha mãe Regina, que morreu tão nova, Paulinho, porque uma pessoa quando falece aos 47 anos realmente é muito jovem. E um detalhe, 47 é a idade que eu tenho hoje, tá? A minha mãe morreu com a idade que eu tenho hoje, então mais do que nunca eu lhe digo, 47 anos, ainda a pessoa está muito nova para morrer. Mas foi com essa idade que eu perdi a minha mãezinha. Contei que a minha mãe, ela havia sido vítima da confiança que ela depositou no homem que ela mais amava, o meu pai, o senhor Gustavo. Nossa, minha mãe sempre respeitou meu pai. E fazendo assim um balanço, a minha mãe nunca gritou com meu pai, nunca teve um palavrão contra o meu pai. Sabe, uma pessoa gentil o tempo todo, carinhosa, atenciosa o tempo todo. Meu pai, sim, era agressivo com ela, às vezes. Mas ela jamais respondeu nem à altura. Então, naquela época,
O papai, ele já era um homem de 50 e poucos anos, cheio de segredos, e foi por causa desses segredos que o pior aconteceu. Papai, ele contaminou a mamãe com o vírus da AIDS. Ele, segundo ele contou, ele não sabia que ele tinha o vírus, porque é uma característica da doença. Algumas pessoas têm o vírus, mas o vírus ele acaba não se manifestando naquela pessoa, embora esteja lá, no sangue. Então teria sido o problema do meu pai, ele não sabia que ele tinha o vírus. Foi uma tragédia, sabe, para a família, Paulinho. Eu e o meu irmão Franco, nós nunca conseguimos aceitar a dor que era tão grande que parecia não caber dentro de nós. E quando a minha mãe morreu, algo dentro da gente também morreu junto. Nós rompemos com o nosso pai. Não quisemos mais saber dele. Para mim, o meu pai também havia morrido em vida, então nós nos tornamos órfãos de pai e de mãe. A mãe por morrer de maneira tão triste e o pai porque nós resolvemos, eu e o Franco, resolvemos eliminá-lo da nossa vida. Eu me lembro muito bem das palavras dele naquela época. Ele tentou ser compreendido, ele tentou ser perdoado, mas nós não quisemos ouvir. E me lembro de você, Paulinho, quando você apresentou a minha história, quando você disse no programa que há dores que só Deus entende. E era exatamente assim que eu me sentia, sabe? O tempo passou, quer dizer, passaram-se 21 anos. Hoje eu tenho 47, conforme eu falei. Sou casado com Ulisses e sou mãe de 2 meninas, da Flora e da Thaís. Não são mais tão meninas assim. Uma tem 19 e a outra tem 17. Já o meu irmão, ele é pai, o Enzo, de um casal de filhos. O menino é Enzo e a menina dele é Alice. Essas são as nossas famílias. Quer dizer, a vida seguiu, mas o passado nunca foi embora de verdade. A lembrança da minha mãe, ela continua viva, o rosto dela ainda me visita em sonhos. E até hoje eu me pego olhando para o espelho, tentando encontrar nela alguma resposta que nunca, na verdade, veio. Mas há alguns dias, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, algo aconteceu. Eu recebi uma ligação que me deixou paralisada. Do outro lado da linha, era o meu pai. Era ele, o senhor Gustavo. Eu quase não acreditei. A voz dele estava trêmula, mas ainda bastante reconhecível. E o que aconteceu nesse telefonema, eu quero contar e mostrar para vocês todos, mas isso depois de você contar de novo a história que eu lhe contei em 2004. Queria que você repetisse aquela história para que vocês depois ouvissem o telefonema do meu pai dado a mim. E o que vocês fariam se estivesse no meu lugar, Ana Bonilha, ou do meu irmão, Franco? Por favor, ouçam primeiro a história e depois o telefonema atual do meu pai. Telefonema que aconteceu nesse finzinho do mês de outubro de 2025. Foi por isso que eu coloquei urgente na minha carta, porque eu preciso ser atendida de maneira urgente. Paulinho, repete a história que eu te contei em 2004. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, quando eu coloquei os olhos na minha mãe
Eu fiquei encarando a silhueta enquanto ela tirava as vasilhas do almoço e carregava até a pia. E eu não gostei do que eu vi. Não gostei. Como é que eu não tinha prestado atenção mais da minha mãe nos últimos tempos? Nossa, eu estava andando mesmo no mundo da lua. Tava na cara que a minha mãe tinha emagrecido. Olha, e ela tinha emagrecido bastante. É coisa de 7 ou 8 quilos. Será que ninguém lá em casa tinha notado, tinha percebido isso? Afinal, o Franco, o meu irmão mais velho, e meu pai conversavam muito com a minha mãe todo dia. Eu notei que até as costas da minha mãe estavam mais curvadas. Não, a minha mãe era nova. Quando eu falo assim, que as costas estavam encurvadas, que ela tinha emagrecido, talvez a imagem que as pessoas criem em casa seja de uma senhora já velhinha. Não, a minha mãe era nova. Ela tinha só 46 anos. Mas a minha mãe percebeu que eu não tirava os olhos dela. Ô Aninha, que foi? Você tá me olhando de um jeito assim tão gozado. Mãe, a senhora tá fazendo regime? Por quê? Tá me achando elegante? Não, tô falando sério, mãe. A senhora fez alguma coisa pra emagrecer? Ah, Aninha, você sabe que eu nunca faço dieta nenhuma. Eu também tô reparando que eu emagreci um pouco. Eu tô sentindo que as minhas roupas estão assim mais folgadas. Mãe, vem cá. Deixa eu olhar bem pro teu rosto. Aninha, que coisa, Aninha. Mas mesmo resmungando, ela obedeceu. Mãe, eu tô achando os seus olhos... Sei lá, mãe, a senhora tá meio abatida. Minha filha, você tá querendo estudar medicina em mim, é? Você tá querendo estudar medicina aqui com a tua mãe? Mãe, a saúde da gente é muito importante, mãe. A coisa mais importante que nós temos nessa vida é a nossa saúde. Mas, Aninha, eu não tô sentindo nada, filha. Mesmo assim, mãe, eu acho melhor a senhora marcar uma consulta. E não adianta ficar aí discutindo comigo, não, mãe. Não adianta ficar aí discutindo comigo, argumentando comigo, não, mãe. É melhor a senhora marcar uma consulta. E a minha mãe, daquela vez, me obedeceu e fez exatamente o que eu dissera a ela. Telefonou e marcou uma consulta médica. Porém, justamente na véspera da sua ida ao médico, bem diante de nós três, quando digo nós três, falo do meu pai, meu irmão e eu. Diante dos três, na véspera de ir ao médico, a minha mãe desabou no chão, vítima de um desmaio. Mamãe caiu na nossa frente desmaiada. Estávamos todos nos preparando para dormir. Mamãe fechou a porta da cozinha, as janelas, tomou seu copo de leite gelado, como de hábito, só que ela não conseguiu levar o copo de volta à pia. Caiu repentinamente. E por ter caído do jeito que ela caiu, acabou até se machucando, porque ela acabou batendo com a cabeça na quina do armário. Nossa, foi aquele susto, aquele corre-corre. E a ida ao médico aconteceu naquela noite mesmo e não no dia seguinte. O médico, quando viu o estado da minha mãe, pediu vários exames. Eu estava com ela e o médico parecia preocupado. Mamãe fez todos os exames que foram solicitados. Eu depois fui buscando os resultados, passando nos laboratórios. Só que, evidente, eu não abria esses resultados, eu só apanhava por uma questão de respeito. Dei os exames, mamãe foi ao médico. De posse dos exames daquele dia, eu não pude ir com ela. Eu tinha compromisso com o estudo. Eu tinha uma prova dificílima.
Eu fiquei estudando. Mamãe foi a mamãe ao médico. Ela vai, ela leva os exames consigo. Ela volta ao médico. Eu fiquei estudando. E foi no finzinho da tarde que pela janela eu vi a minha mãe abrir o portão. Esperei que a minha mãe abrisse a porta e entrasse. Só que a minha mãe não entrava. Caramba, por que a minha mãe... Ela entrou no portão, mas não chegou a abrir a porta e entrar para dentro de casa? O que ela está fazendo lá fora? Eu fiquei ainda estudando, mas aí eu já não concentrava, eu não conseguia mais me concentrar no estudo. Como ela não entrava, eu não aguentei a demora. Eu saí. Quando eu saí, eu vi a minha mãe sentada nos degraus daquela escadinha que ficava entre o jardim e a entrada da minha casa. Quieta, mamãe olhava para frente. Ela parecia não estar enxergando absolutamente nada, mas apenas olhava para frente. Nas mãos de mamãe, 3 envelopes, os exames que eu havia buscado. Agora os envelopes já estavam abertos. Óbvio, mamãe já tinha mostrado os resultados dos exames para o médico. Oi, mãe. Que foi, mãe? Tá murcha? O que a senhora tem? Ela não falou. Ela me entregou os envelopes. Só que, na medida em que eu comecei a abrir os envelopes, na verdade já não havia lacre. Eu apenas estava abrindo para tirar de dentro o papel. Foi quando eu ouvi uma voz que nem parecia ser a voz da minha mãe mesmo. Aninha, eu tô com AIDS. Quê? Filha. Eu tô com AIDS. Aquilo ficou fazendo eco na minha mente. Porque eu pensei em qualquer outra doença. AIDS? Pensei em qualquer outra doença, menos essa. AIDS? Filha, você já pensou numa coisa dessas? Logo eu, filha. Uma mãe de família, fiel. Filha, eu não pertenço a nenhum grupo de risco. Nunca recebi qualquer transfusão. Tudo na minha vida é tão comum. O médico me confirmou. Eu tô com AIDS, filho. Eu não sei como. Aninha, eu não posso entender como. Mas eu tô com AIDS. Mãe, é engano, mãe. Não tem essa possibilidade. Olha, acontece o seguinte: o laboratório erra muito, Aninha. Eles vão repetir os exames. Mas até hoje, esse laboratório, por exemplo, no qual eu fiz o exame de sangue, eles nunca erraram. Mas eles vão repetir o exame. Comecei a pensar depressa tantas coisas. Meu Deus, será que a minha mãe tem AIDS? A minha mãe, conforme ela dissera, 46 anos, uma jovem mãe. Uma mulher do lar, fiel. Uma mulher que não usava drogas. Uma mulher que não tinha vício, que não bebia. Que não pertencia a qualquer tipo de grupo de risco. Não é possível. Não é possível. E se ela tivesse, a tal da doença estava se desenvolvendo, porque ela havia emagrecido tanto. Como a minha mãe ia pegar AIDS? Não é possível. Meu pai? Será que meu pai seria o causador daquela tragédia? Mas ele, meu pai, estava bem. Aliás, muito bem.
Sim, eu ouvira dizer que em algumas pessoas o vírus da AIDS, ele não se desenvolve, fica latente, mas não destrói o organismo da pessoa. Era isso. Meu pai deveria ser o portador do vírus, porém não estava sendo afetado por ele. Será que era isso? Mas meu pai tinha conseguido contaminar a minha mãe, então? E o caso da minha mãe parecia grave, porque ela estava emagrecendo, já havia desmaiado. Pelo jeito dela, eu tinha certeza de que o médico havia dado todas as explicações a ela. Ela deveria estar sabendo que o responsável por aquilo só poderia ser o meu pai. Mãe, ó, a senhora não tá sozinha, mãe. Mãe, escuta, eu tô aqui do lado da senhora, a gente vai lutar junto. Eu vou ficar sempre do seu lado. Aninha, eu gostaria de saber uma coisa. Se foi o seu pai que me transmitiu essa doença triste, quem passou isso pro meu pai? Como foi? Como foi que o seu pai adquiriu essa moléstia? Eu encarei mamãe bem no olho e ela deixou cair uma lágrima. Meu Deus, além de ter que lutar contra esse vírus destruidor, ainda vou ter que enfrentar o fato de ter sido ou de estar sendo traída pelo meu marido, pelo seu pai. Era muito triste. Franco, meu irmão, tomou conhecimento de tudo assim que ele chegou em casa. Depois de sofrer o impacto, de saber da seriedade da doença da nossa mãe, o meu irmão se deu conta da responsabilidade de papai naquela situação. Virou-se então para nós duas e foi ser. Vou ser bem sincero. Eu vou ser bem sincero. Eu sempre fui amigo do meu pai. Mas depois do que eu estou sabendo hoje, eu não vou sequer conseguir mais me aproximar dele. Isso é o tipo de coisa que não dá para engolir. Se ele queria correr risco, que fizesse suas loucuras sem arrastar a senhora junto, mãe. É óbvio, mãe, que se ele transmitiu isso para a senhora, é evidente que papai teve ou está tendo relações com alguém contaminado. E ao mesmo tempo também com a senhora. E isso é uma canalice sem fim. Nós três estávamos péssimos. A minha cabeça trabalhava a ideia de que eu iria acabar perdendo a minha mãe. Vou acabar perdendo a minha mãe, meu Deus. Sim, porque o final daquela coisa cruel, a AIDS, era sempre a morte. Meu pai entrou em casa cerca das 9 horas da noite. Nós nunca havíamos pensado que aquelas chegadas fora do horário do jantar fossem indício de que meu pai andava traindo a minha mãe. Papai entrou e permaneceu nos observando intrigado. Mas, gente, que cara é essa? Que foi? É o seu problema de saúde, Regina? Os envelopes estavam abertos sobre a mesa. Papai esticou o braço e os apanhou. Tirou as folhas de dentro e começou a ler tudo. Seu rosto rosado ganhou uma coloração de cera. Meu pai, naquele momento, entendeu o que nós três ali estávamos pensando. Meu irmão caminhou até meu pai e quase colou o seu rosto no dele. Pai,
Nós tivemos hoje duas grandes, inesperadas e horríveis surpresas. A primeira é de que a nossa mãe está com a mais triste das doenças que eu já tomei conhecimento. E a segunda é de que o causador dessa desgraça se encontra bem aqui na minha frente. O causador disso tudo é o senhor, pai. Agora presta atenção aqui, seu Gustavo. Presta atenção aqui, seu Gustavo. O senhor hoje liquidou com uma só pancada toda a sua família. Isso não tem volta. Isso é o tipo de sujeira que não se perdoa. Eu não sei com quem o senhor andou, nem por onde andou, mas cometeu a grande falha de colocar a vida da minha mãe em risco. Deve ter se envolvido com gente promíscua e baixa. Se divertiu muito, é? Sentiu prazer? As suas farras devem ter sido sensacionais. Pois escuta aqui, pai. Eu, no seu lugar, apanharia agora uma mala, colocaria as suas roupas nela e voltaria para lá, para aquele galinheiro de onde o senhor saiu, mas de onde deveria jamais ter saído. Escuta, pai, se restar alguma decência, eu estou recomendando para o senhor que faça isso, porque só de olhar na sua cara, o meu estômago fica revirado. O meu estômago fica revirado, pai. O senhor me dá nojo, pai. O senhor me dá nojo. Meu pai ouviu a tudo isso calado. Respirou fundo e sussurrou. É o que eu vou fazer. Você tem toda a razão, Franco. Tudo que você falou é verdade. Eu sei que eu também pagarei um preço muito alto pelas minhas loucuras. Regina, eu gostaria de passar pelo que você está passando. De bom grado eu ficaria se eu estivesse no seu lugar. Eu sei que eu não mereço perdão. Eu sei que não mereço. Papai subiu, foi ao quarto e fez exatamente o que Franco lhe dissera. Colocou roupas na mala e saiu. Teve início, a partir daquele momento, o tratamento da minha mãe contra a doença. Vieram os enjoos, as manchas na pele, a perda gradativa do cabelo, os problemas gástricos. Uma tarde, quando eu saía da farmácia carregando uma batelada de remédios, eu encontrei José, um primo do meu pai. José caminhou comigo até em casa, penalizado com o estado físico de mamãe. José, entra. A minha mãe vai ficar feliz com a sua visita. Espere um pouco. Eu preciso me controlar para não chorar na frente dela. Meu Deus, eu não queria acreditar quando os irmãos comentaram há alguns anos atrás que o Gustavo, o seu pai, o Gustavo, andava com homossexuais. Olhei para o José espantado. Zé, mas não eram mulheres que... Não eram mulheres com... Você não sabia a verdade? A família do nosso lado já sabia. Eram só farras com homens ou homossexuais. Eu acho até que ele se casou com a Regina para tapar a boca da família. E acabou prejudicando a coitada. Quero entrar e dar um grande abraço na sua mãe. Durante o período de 7 ou 8 meses que antecedeu a morte da minha mãe, eu não a ouvi dizer uma palavra ofensiva contra o meu pai. Ela nunca agrediu meu pai com palavras. Nunca. Enquanto mamãe conseguiu se manter de pé, ela foi produtiva e administrou a casa com a capacidade de sempre.
Quando minha mãe faleceu, ela estava serena, apenas lamentando que não teria a oportunidade de beijar um neto e tê-lo nos braços. Como mulher que eu sou, eu procuro me espelhar em minha mãe, em suas ações, em suas palavras, em sua moral. Tanto o meu irmão quanto eu, hoje estamos casados. Meu irmão tem um casal de filhos e eu tenho 2 meninas. De meu pai, de vez em quando, surgem notícias esporádicas. Meu pai está num bagaço, acabado, vive só. A mim pouco importa agora o que ele faça e onde esteja. Algumas pessoas talvez não concordem com o que eu estou colocando agora. Mas há na vida, e as pessoas precisam ouvir isso. Há na vida situações tão cruéis, há comportamentos tão perniciosos que não nos permitem abrir mais o coração para o perdão. E eu estou assim, para o meu pai ainda, de coração fechado. E não sei se vou mudar. Não sei quando vou mudar e nem sei mesmo se um dia eu mudarei. Perder a senhora, mãe. Mãe, perder a senhora naquele estado, naquela situação, para mim foi dolorido demais. A senhora era tão menina ainda, mãe. A senhora era tão jovem ainda. 47 anos. Quando chega o Dia das Mães, a saudade aperta mais. Só que a saudade não vem sozinha. Vem comigo também a certeza de que a senhora era uma mulher de fibra e cheia de dignidade. Eu nunca vi uma mulher no seu estado de sofrimento jamais dirigir uma palavra de agressividade a quem lhe causou tudo. Por isso, mãe, nosso amor vai além da morte. E esteja a senhora onde estiver, ouça de mim, Ana Maria Pastor e Bonilha, da Ponte Pequena, no Rio de Janeiro. Aguardo a comunicação de vocês. Sim, o que vocês acabaram de ouvir foi a história que eu contei no programa do Paulinho Boa Pessoa no ano de 2004. E agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção no telefonema que eu recebi nesse finzinho do mês de outubro. Esse telefonema, quem deu foi o meu pai. Ele que fez de tudo para descobrir o meu telefone celular. E ele conseguiu descobrir. O telefonema eu passo a reproduzir a partir de agora. Eu estava no meu trabalho quando o telefone tocou. 11h15 da manhã. E eu atendi. Alô? Era ele, do outro lado. A voz trêmula. Filha. Sim, filha, sou eu. O Gustavo, seu pai. Eu sei que eu não mereço o teu perdão. Mas será que pelo menos eu posso tentar?
Paulinho, quando eu escutei isso, eu confesso que eu chorei. Chorei como uma menina. Chorei por raiva, também por saudade. Ele me contou que hoje ele vive no bairro do Meia, no Rio de Janeiro. Por isso eu não tinha mais escutado falar dele. Ele já era militar, o meu pai, inclusive carioca. E ele voltou para a Marinha. E na Marinha ele acabou se tornando suboficial de convés. E foi assim que ele se aposentou. Desde então, ele vive uma vida simples, mas honesta. Disse que há tempos ele não tem mais vergonha de quem é. Que faz mais ou menos uns 11 para 12 anos que ele vive com um companheiro chamado Argemiro. Um homem que, de acordo com ele, salvou a vida dele em todos os sentidos. O Argemiro é técnico em enfermagem e foi ele quem ensinou meu pai a cuidar de si, a tomar os remédios certos e se perdoar aos poucos, porque o meu pai, ele continua tendo AIDS. Quer dizer, uma vez que a pessoa tem a AIDS, ela terá AIDS para sempre. Mas hoje ele é tratado com esses coquetéis. Hoje há recursos para isso. E me contou também que a família do Argemiro é cheia de amor, que o Natal por lá é sempre cheio de música, de riso, de mesa farta e de muita oração. Mas que mesmo no meio de tanta alegria, o meu pai chora. Todos os anos tem sido assim. Chora porque ele sente falta dos filhos, porque ele sente falta da mulher que ele perdeu e que jurou amar até o fim. Ele me disse, sabe, Paulinho, que teve um sonho. O papai me contou. E disse que ele não precisava de mentir, porque eu questionei. Isso é verdade, pai? Essa história do sonho é verdade? Porque depois de tantas mentiras já contadas por ele, eu questionei sim, e eu estava no meu direito de questioná-lo. E ele disse que, na idade em que ele está, 75 anos, ele não precisa mais mentir. Sonhou com a minha mãe, e que a minha mãezinha estava sentada assim num banco de igreja, com as mãos unidas e um olhar de paz. E nesse sonho, ela teria dito para ele: vai, Gustavo, vai procurar os teus filhos, ainda há tempo. Foi o que ela disse para ele no sonho. E aí, movido por causa desse sonho e de acordo com os conselhos que ele recebe do companheiro Argemiro, ele criou coragem, investigou e descobriu o meu telefone celular. Disse que anda com medo de que o tempo acabe antes de conseguir olhar nos nossos olhos de novo. 75 anos. Ele já não tem, lógico, que a mesma saúde que ele continua tendo, um problema grave, e sente uma certa fraqueza pulmonar, e que sente também uma pressão no peito, quem sabe algum problema relacionado ao coração. Pois é, apesar de ainda conviver com o vírus, os médicos dizem que o tratamento o mantém estável. Mesmo assim, ele sente que a vida está por um fio. Ele disse que o único pedido que ele tem a fazer é passar o Natal conosco, um Natal, um só, para poder nos abraçar e dizer o quanto nos ama. Disse que não quer morrer com esse vazio e que ele não espera perdão, quer apenas um olhar. Ele quer conhecer os netos. Sim, é verdade, porque o nosso casamento, tanto o meu quanto do meu irmão, só aconteceu depois da morte da mamãe. Paulinho, eu não sei o que fazer. Parte de mim
quer fechar essa porta de novo e esquecer que ele existe. Mas outra parte, a parte que a mãe, a gente muda muito, né? A parte que a mãe, a parte que aprendeu a amar mesmo depois da dor, essa parte me diz que talvez o perdão não seja fraqueza, talvez o perdão seja só o fim de um sofrimento que já durou tempo demais, 21 anos. Eu ainda não dei a resposta para ele, porque antes de decidir, eu quis escrever de novo para você, porque foi aqui no seu programa que essa história começou, e talvez seja aqui que ela precise terminar, com o som do coração pedindo paz. Se um dia eu decidir perdoar, não será apenas por ele, será por mim, será pela minha mãe, pelos meus filhos, as minhas filhas no caso, e também pelo meu irmão e os filhos dele também no caso, para que eles aprendam que o amor, mesmo ferido, ainda possa renascer. Ô Paulinho, eu continuo morando em São Paulo. Não mais no mesmo bairro quando eu te escrevi, é verdade, mas eu continuo morando aqui, numa casa gostosa na região hoje da Casa Verde. Meu irmão também não está distante de mim. Ele mora também numa casa na Zona Norte, na Brasilândia. Eu e ele continuamos muito unidos. E meu irmão me disse, quase que me passando a responsabilidade, que o que eu decidi está decidido. Muito bem, meus queridos amigos ouvintes. Que história é essa da Ana, né? Da Ana Bonilha. E eu tenho a dizer a vocês o seguinte, que o tempo passou 21 anos e agora o destino coloca diante dessa filha a chance de reescrever o final de uma história que começou na dor. O pai que errou pede perdão. A filha que sofreu carrega no peito o medo e o amor. E entre os dois, apenas o tempo, o mesmo tempo que separa, pode também unir. O Natal do Perdão, uma história contada por quem viveu cada lágrima. Eu sou o seu amigo Paulinho Boa Pessoa e acredito que às vezes perdoar é a forma mais bonita de dizer que o amor sobrevive ao tempo. Mas essa é apenas a minha forma de pensar. Eu gostaria que você opinasse a partir de agora, ajudando a orientar essa filha. Seja você. Isso. Eu sei que o meu ouvinte é muito personal. Ele fala aquilo que ele crê, que ele pensa. E é assim que tem que ser. De que forma você agiria se no lugar dela estivesse, sem qualquer tipo de influência, pensando com a tua cabeça, com o teu coração? Seja você nessa opinião. Lógico, com respeito, mas seja você. Fale com ela, a Ana Bonilha, com o irmão dela, Franco. O que você faria? E só mais uma questão que ela colocou como observação. O pai disse, olha, eu queria que vocês ficassem à vontade, se me perdoarem. Porque meu companheiro Argemiro, ele se mostra disposto a ir comigo. Mas se vocês me perdoarem e não quiserem a companhia do Argemiro, ele disse que sem problema, ficará no Rio de Janeiro. O que eu quero é passar esse Natal com vocês. Sei lá, às vezes eu tenho a impressão de que essa é a última chance. Muito bem. O que vale a partir de agora é a sua opinião.